Está escrito: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Tome assento adorando a esse Deus nessa noite. Queridos, nós lemos uma palavra muito conhecida da parte de Deus para a igreja, que é a salvação do malfeitor arrependido, ou denominado ladrão da cruz. A Bíblia Sagrada relata que na madrugada de quinta-feira, Jesus estava no Getsêmani. E ali Cristo no Getsêmani, ele fez 3 curtas orações. A Bíblia diz que quando Cristo acaba de fazer a terceira oração, ele se levanta ensanguentado porque orou até suar sangue. E quando ele levanta daquela oração, desperta ele, a Pedro, Tiago e João, e diz: levantai, porque o traidor se aproxima. Cristo acaba de dizer isso. Judas chega com a comitiva de guardas do templo. E na madrugada de quinta para sexta, o Senhor Jesus é preso. Na manhã, ele é levado a Pilatos, após passar o resto da madrugada sendo julgado caluniosamente. Cristo, ele é julgado caluniosamente. Na manhã de sexta-feira, muito cedo, os judeus acordam Pilatos com Jesus preso para Pilatos julgá-lo. Observe um detalhe importante aqui. Pilatos vê Jesus e não encontra nele crime algum, e manda os judeus então julgá-lo. Só que os judeus dizem a Pilatos: olha, nós não podemos julgar porque não nos é permitido matar ninguém. Pilatos então decide interrogar Jesus. E após interrogar Jesus, Pilatos não encontra nele crime. Mas para abrandar a ira e o furor dos judeus, a Bíblia diz que Pilatos manda flagelar Jesus. Cristo então, ele é brutalmente açoitado. Ele é açoitado de tal maneira que ele leva uma quarentena menos 39 açoites, que o tempo não me deixa entrar nos pormenores. Mas alguns estudiosos dizem que após estes açoites era possível ver o pulmão de Jesus, porque a sua carne havia sido rasgada pelos açoites. Pilatos vê Jesus. Quando Pilatos vê Jesus, já não vê da primeira maneira que viu logo cedo. Pilatos vê Jesus agora todo flagelado. Pilatos vê Jesus em carne viva. Ele vê Jesus em volta de um pano vermelho, um manto. Ele vê Jesus agora portando uma coroa de espinho de acácia de 12 centímetros furando a sua fronte. Pilatos vê Jesus agora quase que semi-morto. Quando Pilatos vê aquilo, ele fica comovido e pensa que os judeus também ficariam. Leva Cristo até os judeus e diz: eis aí o homem. Os judeus então gritam: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos fica aterrorizado por esse pedido, porque ele era romano e sabia o grau de execução que era a crucificação. Preste atenção para não perder nenhum detalhe. Pilatos então decidiu: eu vou crucificar o rei de vocês. E os judeus: nós não temos rei senão a César, crucifica a este. Então Pilatos decide cumprir o desejo deles e manda crucificar a Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele leva o seu madeiro, a haste da cruz, ele leva até perto do Monte Gólgota. De onde Pilatos estava para o Monte Gólgota, o Monte Caveira, é 600 metros. Cristo, ele vai caminhando com aquele madeiro de 60 a 50 quilos, numa estrada pedregosa, descalço, sem comer nada desde a ceia de quinta-feira à noite. Algumas vezes ele cai, levanta, até que os soldados constrangem o Simão Cirineu para ajudá-lo a levar a cruz. Quando chega no local da crucificação,
a Bíblia Sagrada relata que Jesus ele é crucificado. A crucificação era o pior método de execução da época. Era um método que não era aplicado a qualquer criminoso, a qualquer bandido. Era um método aplicado somente àqueles criminosos que cometiam crimes hediondos, crimes inadmissíveis. Somente esses mereciam a morte por cruz. Eu vou entrar nos detalhes para você entender. Na época de Jesus, na época em que ele foi crucificado, haviam 3 tipos de cruz. Quantos tipos, igreja? 3 tipos. O primeiro tipo era a cruz em forma de X, também chamada de cruz de Santo André. Por quê? Porque foi numa cruz de X que André, irmão de Simão Pedro, foi crucificado, amarrado para morrer de fome, sede, frio à noite e calor ao dia. Então a cruz em forma de X é chamada de cruz de Santo André e havia na época de Jesus. Segundo tipo que havia era uma cruz como um T maiúsculo chamado de comissa. E o terceiro tipo de cruz que havia era uma cruz conforme um T minúsculo com a sua haste horizontal mais abaixo, e o nome dessa cruz era em missa. Como a Bíblia diz que houve uma placa pregada, então Cristo foi crucificado em uma cruz denominada em missa. Cristo ele é pregado cada uma de suas partes. Pastor, eu vi uma foto, um filme que furaram a mão, como era a crucificação na época. Observe bem, em 1968, arqueólogos encontraram em Jerusalém um ossuário de um jovem que houvera sido crucificado, e aquele ossuário datava da época de Cristo, e naquele ossuário acharam perfuração de prego no antebraço, um pouco abaixo do pulso, um em cada lado, e um prego maior atravessando os 2 pés e os 2 joelhos quebrado. Observe que Cristo ele é crucificado, ele é pendurado no madeiro, ele recebe o pior tipo de morte. O crucificado ele ficava exposto na cruz totalmente nu, a sua vergonha era exposta, não havia nenhum tecido cobrido, ele ficava nu e geralmente não era tirado do madeiro. Só tiraram Jesus e os malfeitores por conta da Páscoa. O crucificado apodrecia e entrava em decomposição na cruz, não era de lá arrancado. Cristo ele é preso por esse madeiro agora, por mim e por você. Como era um tipo de morte muito cruel e dada apenas a alguma classe de criminoso perigoso, deveria haver em cima da cruz uma placa para justificar qual foi o crime que aquele homem cometeu para merecer a morte mais humilhante da época. E Cristo recebe também uma placa sobre a sua cruz. Agora, irmão, do madeiro, e do lado direito pregam outro malfeitor, do lado esquerdo outro malfeitor, são crucificados no mesmo horário de Cristo. A Bíblia não chama eles de ladrão. Nós temos o costume, pastor Bira, de falar o ladrão da cruz, mas ninguém era crucificado só porque roubou. A Bíblia chama de malfeitor, porque era alguém que fazia algo tão vilipendiador que merecesse a morte de cruz. Quem me entende diz amém. A maioria está entendendo, estou falando rápido por conta do tempo, aleluia. Observe então um detalhe importante, igreja, que o Senhor está no centro e cada malfeitor está ao seu lado. A Bíblia não diz o nome dos malfeitores, a Bíblia não diz a posição que cada um estava, mas segundo a tradição católica, a princípio Mateus 27 declara que os 2 blasfemavam de Cristo, mas as horas vão passando, um continua blasfemando e o outro para e começa a olhar o testemunho de Jesus. O teu testemunho é a tua melhor mensagem, a tua pregação é, o teu testemunho é a tua melhor pregação. E para esse testemunho, para essa mensagem, nem precisa abrir a boca, é só viver em santidade e seguir a paz com todos. A Bíblia então relata que um blasfema e o outro para. Como não diz que lado
cada um deles estava. A tradição católica diz que esse malfeitor arrependido se chama Dimas, e ele estava ao lado direito. Observe que não é a Bíblia que diz, é a tradição católica. Ele estava do lado direito de Jesus e se chamava Dimas. Nós temos aqui um quadro que acabamos de ler, que o malfeitor Dimas, esse que se arrepende, ele repreende o primeiro ladrão. Por quê? Porque o primeiro ladrão dissera: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Eu já entro aqui num texto importante, que é esse ladrão é aquele tipo de crente que não quer nada com Jesus, mas quer os benefícios de Jesus. Observe que ele diz: se tu és o Cristo, desce do madeiro e salva a nós. Ele não queria nada com Jesus, só queria descer do madeiro, só queria ser livrado da morte, só queria ter a sua pena abrangida. Agora, observe um detalhe importante: tem gente que não quer nada com Jesus, mas quer as bênçãos de Jesus. Tem gente que não quer encontrar o Senhor que abençoa, mas quer encontrar as bênçãos do Senhor. Não é possível ter bênção espiritual sem Jesus. Ei, nós só somos verdadeiramente abençoados com Jesus. É a geração do troca-troca, é a geração da barganha. Senhor, eu vou jejuar para tu me abençoar. Senhor, eu vou orar para tu me dar isso. Senhor, eu vou fazer uma campanha para aquilo. Ei, para de pedir, porque Deus não te deve nada. Ele já te amava antes de tu nascer. Ei, quando nós nascemos, nós já nascemos no vermelho, já nascemos em débito com Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Quem foi que deu primeiro ao Senhor para que Ele fosse obrigado a retribuir? Então tudo que tu tem, tudo que tu recebe, é por misericórdia de Deus. Pode comprar o feijão do apóstolo, pode usar a vassoura ungida, pode pegar a fronha de quem quer que seja, o sabonete ungido, não vai acontecer nada. Pastor, levei a rosa ungida e ela murchou porque disse que era as entidades que estavam no meu lado. Não, ela murchou porque tu não botou na água. Rosa ungida não abençoa ninguém, mas a rosa de Sarão que está aqui, Ele abençoa. Quando entrar na presença de Deus, já entra por baixo, já entra se humilhando, porque Deus não tem. Eu tenho que te desapontar nessa noite. Eu vim pregar. Deus, Ele não tem obrigação de te alegrar. Então já entra por baixo. Senhor, tu não precisa de mim, mas eu preciso do Senhor. Senhor, o Senhor sem mim é Deus, mas eu senti, ai, eu senti, eu não sou nada. Então quando tu vem à igreja, quando tu vem cultuar, tu não está fazendo um favor, não. Você está tendo o privilégio de Deus não adula ninguém, Deus não lisonjeia ninguém. A Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico, mas quando o jovem rico não quis vender, não quis tirar o tesouro do coração, Jesus deixou ele embora. Jesus não segurou nos pés dele e disse: não, jovem, fica comigo, financia meu ministério, me abençoa aí. Não, porque é nós que precisamos de Jesus. Só quem precisa, aleluia, só quem precisa de Jesus. Esse ladrão da esquerda é o quadro dos crentes interesseiros da atualidade. Se tu és o Cristo, aquela pessoa arrogante, se tu é Deus, vai fazer. Se não fizer, meu irmão, eu desvio. Já está desviado mesmo. Quem fala aí já está desviado. Se tu não fizer, eu não oro mais.
Se tu não fizesse, eu não congrego mais, eu não leio mais a Bíblia, já está desviado. Oh, aleluia. Mas o crente humilde, ele é diferente. Jesus ensinou a oração modelo. A oração modelo não começa com pão nosso, não. A oração modelo começa com Pai Nosso. Antes do pão vem o Pai. Antes do pão vem o Pai. Antes do pão vem o Pai. É bom ter o pão, não é? Jesus tinha discípulo assim em João 6. E ele, como não era um pregador comprado, diz: vocês estão me seguindo pelo pão que estão comendo, não porque me ama. O que aconteceu, pastor? Se arrependeram, não foram embora. Crente falso não suporta ouvir a verdade. Ah, Jesus, ninguém combinou nada comigo antes da mensagem. Crente falso não suporta ouvir, mas o crente que é firmado na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode soprar os maremotos, mas a casa dele não cai, porque está edificada na rocha. É a rocha que disse em Mateus 16:18: tu és Pedro, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Cristo é a principal pedra angular de esquina. Ei, só quem está edificado. O ladrão da esquerda, ele não queria nada com Jesus. Ele só queria os benefícios de Jesus. Ele só queria os favores de Jesus. Ele só queria os milagres. Deixa eu abrir um parênteses e te falar algo aqui. Não sirva a Deus por interesse, porque você será um crente frustrado se assim o fizer. Sirva a Deus pelo que Ele é. Não sirva por dinheiro, porque até sem Deus a pessoa consegue dinheiro. Olha o tanto de filhos do diabo aí rico. Não, sirva a Deus pelo que Ele é, aleluia, e você terá um tesouro no céu. Observe que quando o ladrão da esquerda, ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus não responde nada. Jesus não responde interesseiro. Vou repetir, é difícil, irmão Bira da glória. Jesus não responde a interesseiro. Senhor, eu estou te buscando aqui porque eu quero aquele Corolla 2021. Eu estou te buscando aqui porque eu quero uma mansão no Lago Sul com piscina e sauna. Ei, Jesus não responde interesseiro. Como saber se eu sou interesseiro ou não? O interesseiro busca as outras coisas. O crente salvo busca o reino de Deus, aleluia. O interesseiro se preocupa com a terra. O crente salvo se preocupa com o céu. O interesseiro quer ser agradado. O crente salvo quer agradar o Senhor que te chamou. Quando o ladrão da esquerda, ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus não responde nada. Quem defende Jesus é o da direita. É o que a tradição chama de Dimas. Dimas agora não estava mais blasfemando, não. Dimas agora estava arrependido. Ai, meu Deus. Oh, precisamos de um arrependimento coletivo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar
se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra e sararei. Ei, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para termos a presença plena do Senhor na nossa vida. Arrependimento não vem com dança, arrependimento não vem, aleluia, apenas com show de 2 horas no culto. O arrependimento, ele vem pelo coração quebrantado, que anseia unicamente a presença dos. O ladrão, o malfeitor da direita, repreende o da esquerda e diz o seguinte, você leu comigo: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Observe que Dimas estava se convertendo. Pastor, como é que você sabe que esse malfeitor estava se convertendo? Pela Bíblia. A Bíblia diz, olha o que ele fala: tu nem ainda temes a Deus. Quer dizer o que? Ele já estava temendo ao Senhor. E o temor a Deus é o princípio e o final da vida cristã. Pastor, a Bíblia diz isso, é de Bíblia que eu gosto mesmo. A Bíblia diz, e como Provérbios capítulo 1 versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9 versículo 10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111 verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio, mas também é o final. É o final, pastor, é em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 13, está escrito: de tudo quanto se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Só quem teme, só quem teme. Quem teme é bem-aventurado, irmão Paulo, porque Salmo 112, verso 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Salmo 128, verso 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Jó 28, 28: e o temor a Deus é a sabedoria, e o apartar-se do mal a inteligência. Quem teme a Deus é protegido. Por quem, pastor? Pela polícia? Não. Pelo exército? Não. Pela aeronáutica? Não. Pela marinha? Não. É uma proteção melhor. Então é pelo POP? Não. Muito melhor. Salmo 34, 7: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Quem teme a Deus, só quem teme, tem um anjo acampado ao teu redor. Volta o retorno. O temor a Deus é tão sério, não é brincadeira. É tão sério que Jesus disse em Mateus 10, 28: não temeis os que podem matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Isso é temor. Dimas estava se convertendo porque já estava temendo ao Senhor. Segunda coisa que mostra que Dimas estava se convertendo: ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece, pastor Medanha, o seu pecado. O convertido reconhece. O não convertido culpa a Deus e os outros. Meu Deus, vou repetir. O convertido reconhece que é um pecador miserável. O não convertido culpa a Deus e ao próximo. Dimas reconheceu quando ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum
mal fez. Olha só, irmão, o não salvo queria as bênçãos. Dimas não pediu para descer da cruz. Ai, não, ele não pediu: Senhor, me tira daqui para me dar meu testemunho, me tira daqui que eu vou ser um missionário, me tira daqui que eu vou ser um pastor. Não, ele não pediu para descer. Ele reconheceu que estava pagando pelo seu pecado. Aleluia. Quando nos convertemos, reconhecemos que o culpado não é Jesus, é nós. Jesus é inocente, eu e você somos culpados. Então era para mim ter morrido no lugar dele? Não, porque o sangue de culpado não tem preço, só o sangue do inocente. Como ele é inocente, ele se fez culpado por nós. Ele levou os meus pecados, ele levou os teus pecados, que eu sei que é muito, lá no madeiro, sem merecer. Estava pregado naquela cruz, estava ali vilipendiado por mim e por você. E Dimas não pede para descer. Aleluia. O crente salvo, irmão Morivelto, ele não pede para a luta acabar, ele pede para o Senhor lhe fortalecer. Ai, o irmão ali entendeu, porque ele deu um grito. Ele não pede Moisés para a luta: Senhor, tira essa luta. Nada, me dá força. Porque se Deus te prova, é porque Ele te ama. Teve um irmão que orou, falou: Deus, me ame menos. Se Deus te prova, é porque Ele te ama. O outro irmão Bira falou assim: que Deus dá as maiores provas para os melhores soldados. Ele disse: não, Deus me confundiu com Rambo, só pode ser. Não, é porque Ele te ama. Ei, quanto maior a prova, maior o amor. Filho que não tem correção acaba em 3 lugares: cadeia, cadeira de roda ou cemitério. Crente que não tem correção acaba em 3 lugares: desviado no mundo e no inferno. Mas o crente que suporta, o crente que suporta, ele só tem um lugar para ir. Eu estou sentindo Deus aqui. Lá meu tempo já está acabando a mensagem, mas eu estou sentindo Deus em nosso meio. Dimas não pediu para descer. Ele sabia que Jesus era inocente. Pastor, quem foi lá pregar? Porque nos pés de Jesus estava João, Maria e a irmã de Maria. Quem pregou para o ladrão? Nenhum deles. Foi só o testemunho que eu falei no início, o testemunho de Jesus. Pastor Dário falou na terça aqui: tem gente nos observando que nós nem sabemos. Tem gente olhando para nós. Mas pastor, por que está olhando para mim? Porque tu és sal da terra, porque tu é luz do mundo, e a luz resplandece e todos olham para a luz. Se preocupe quando pararem de olhar. Enquanto estiver apontando, enquanto estiver orando, quer dizer que tu está brilhando. Oh, meu Deus. Quer dizer que a luz que há em ti não são trevas, é luz verdadeira. Finalizo agora. Quando Dimas disse para o da esquerda: estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Ele se vira para Jesus. Quando ele vira, eu imagino, não está na Bíblia, eu imagino que ele olha para a placa. Lembra da placa? Ele olha para a placa. Talvez pensasse que teria algum crime escrito lá. Mas quando ele olha para a placa, está escrito em grego, latim e hebraico: Jesus
Rei dos judeus. Qual é a frase, igreja? 1, 2, 3. Jesus. Ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje, Managassúbia, oh, Alamanagarabacébia, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos amados, pastor, o senhor disse no início que os bandidos na cruz ficavam dias pendurados. Jesus morreu 3 horas da tarde, ele ficou 6 horas no madeiro. Como é que o ladrão morreu naquele dia, se Jesus falou ainda hoje? Ei, os crucificados tinham os seus joelhos quebrados, porque quando estava vivo, ele apoiava no pé para respirar, porque ficava torto ali na cruz. Quando quebrava o joelho, asfixiava, e eles morriam no mesmo dia. Como era a ocasião da Páscoa, quebraram o osso da perna da esquerda, quebraram o joelho de Dimas. Quando foi para quebrar Jesus, ele já estava morto e nem o osso dele se quebrou. Então naquele mesmo dia, Dimas entrou no lugar que eu e você um dia também entraremos, que é o paraíso. Só quem tem essa esperança, dá o teu melhor glória a Deus essa noite.